Graças a Deus, queridos. Você é muito importante. Sabia disso? E nesse Setembro Amarelo a gente precisa reafirmar algumas coisas como essa. E eu queria iniciar nesse momento de devocional, momento de estudo, e eu sei que às vezes você fica meio assim e tal, Diego, não acredito e tal. Mas dá um abraço aí na pessoa do lado. Isso é muito importante. Se não tem ninguém do seu lado aqui, ó, que nem aqui, junta lá, vai lá na Sônia, dá um abraço na Sônia lá, ó. Dá um abraço, gente. Dá um abraço apertado. Setembro Amarelo tem essa questão do toque, queridos. Fala para a pessoa do lado importante. É isso mesmo, gente. A gente precisa reafirmar isso. Abraço do lado aí, ó. Guilherme. Alguém abraçou o Guilherme aqui, ó? Já abraçou, já, Guilherme? Dá mais um abraço, então, Guilherme. Ali atrás, ali, ó. Dá um abraço ali. Sabe? A gente esquece disso, gente. Setembro Amarelo tem que dar esse chacoalhão na gente, sabe? Dá um abraço aqui. Ei, maestro. Queridos, é importante a gente dizer para as pessoas que elas são importantes. Muito bom estar com cada um de vocês. Olha lá, faltou um abraço lá em cima. Lá. Quem que pode dar um abraço lá no Edair? Lá, ó. Olha lá, Rafa. Dá um abraço no Edair aí para ele ficar. O pessoal aí de cima abraçou aí? Thiago, abraçou? Tudo certo? Tudo abraçadinho? Então tá bom. Então. Precisamos dizer o óbvio. Já parou para pensar nisso aí? Precisamos dizer o óbvio. Alguém não foi abraçado? Levanta a mão aí. Quem que não foi abraçado? Quem que não foi abraçado? Todo mundo. Aí, seu Antônio, pastor, abraçaram você aí, pastor? Abraçaram? Bem. Família sua abraça bem, porque ó, tá cheio aí de gente. E eu fui, o Adalto veio aqui na frente me abraçar. Ele veio me abraçar, foi abraçado. Queridos, é importante dizer o quê? O óbvio. Num Setembro Amarelo, você precisa entender que você é importante. Diego, mas a teologia reformada, a teologia isso, aquilo, a teologia fala que nós somos pecado e a gente é isso, aquilo. Sim, nós somos mesmo. Nós somos problemáticos, nós somos difíceis, nós temos pecados, nós somos problemas, nós brigamos, a gente tem ira, a gente tem inveja, a gente tem raiva. A gente é difícil sim de lidar. Só que Deus escolheu para salvar quem? O homem. O homem foi feito à imagem de quem? Isso quer dizer que você é extremamente importante para Deus. Então você precisa lidar desses dois lados. Somos problemáticos, somos difíceis, tem pecado, coração peludo, difícil de lidar, sistemático, briga, fala mal, essas coisas. Mas Deus escolheu mandar o seu único filho para salvar quem? A gente, queridos. Deus não salva a tartaruga. Deus não salva animalzinho. Eu sei, eu gosto muito de animalzinho. Tem um Shih Tzu lá, e gostosinho ter um cachorrinho em casa. Mas Deus não escolheu salvar o animal. Ele não escolheu para ter comunhão com o animal. Ele faz, é obra dele, é criação dele. Ele faz de forma perfeita. E você percebe isso nas cores das árvores, no riacho. Coisa mais linda, apontando essa graça geral, apontando, olha, Deus fez tudo isso. Só que ele escolhe salvar e ele escolhe ter relação com quem? Com nós, a gente. Então a gente precisa, nesse Setembro Amarelo, até que peguei a imagem lá do site oficial da IPB, tá aí, Rafa, do site oficial da IPB, prevenção de suicídio. E a gente precisa lembrar o quê? Da vida. Quando a gente vai falar sobre prevenção de suicídio, a gente precisa exaltar a vida e quem deu a vida para a gente. Lembrando que nós estamos aqui numa escola dominical, então, mais uma vez, você quer falar, pode levantar a mãozinha hoje. Hoje, pessoal da internet, a gente vai tentar levar o microfone até a pessoa. Vamos tentar, Eder? Vamos tentar, Eder. Vamos tentar, Eder. O pessoal da internet fica reclamando, porque não tem como. Aí na outra semana eu falei assim, não, você tem que vir para cá, mas tem gente que é de fora, São Paulo, não consegue participar. Então, a gente vai tentar. Então, se você tiver alguma coisa para falar, a gente vai discutir sobre a questão de caminhos destrutivos e como isso tem afetado a nossa igreja, né? Eu uso sem fio. Então, se você quiser falar, gente, pode levantar a mão, tá bom? Pode levantar a mão que eu corro aí até você e levo o microfone. Bom? Eu usar o com fio? Pode ser então, fechou. Vamos lá, Daí vem cá atrás coisa. Mas será que eu vou conseguir ficar amarrado num sem fio? Num com fio? Acostumado a andar de um lado para o outro. Então, vou deixar o sem fio para vocês. Quem quiser comentar alguma coisa, tá bom? Pode pedir que... Alex, tá. Aqui, Alex, pode ficar com ele então já. Porque, lembrando, nós estamos na escola dominical, tá, gente? Então, vocês podem participar, tá certo? Tive um problema, já passei por isso e tal. Então, vamos lá. Nosso texto aí base é o livro de Provérbios. A gente vai ler ele inteiro. Estou brincando, queridos.
Fique em paz, calma. Calma, que senão você vai ficar muito ansioso aí. Livro de Provérbios. A gente vai caminhar por alguns textos, capítulo 6, a gente vai em diante para falar sobre alguns caminhos destrutivos que têm acabado com a nossa família, que têm destruído a nossa vida. E o primeiro caminho está lá em Provérbios 6, 32 e 33. E o primeiro caminho é o caminho destrutivo na área de sexualidade. Como isso tem causado destruição na nossa família. 6, 32 e 33 diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Primeiro caminho que a gente percebe em relação a caminhos destrutivos e que tem arrebentado a nossa vida e que você percebe que pode levar numa questão de suicídio, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, é porque a nossa sexualidade não está debaixo da vontade de Deus. Nós colocamos todos os nossos olhares, a nossa alma, os nossos desejos para a gente. Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero me esbaldar, aquilo que eu estou pensando, mas e eu, e eu, e eu? E quando nós entramos na área de sexualidade, nós percebemos isso. O próprio texto vai dizer, né, a questão do adultério, né, aquele que adultera com uma mulher está fora de si, ele está carente de si. É aquele boi bravo que ele não tem mais o que falar dele mesmo, aquele que fica andando e ele vai reto e ele está fora de si. E isso arruina não somente a sua vida espiritual, não somente a sua vida com Deus, mas arruina a família inteira. Vai dizer que arruina-se, corrompe, destrói pós-pecado. Um exemplo bem claro disso, quem foi? Davi. Salmo 51, quem que é? É um rasgar do coração de Davi. Ele fala, eu estava arruinado, estou precisando de ajuda. No versículo 2 do Salmo 51, é interessante que ele vai dizer assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele entende que a sexualidade dele, que foi corrompida, destruída, está levando ele a um caminho de morte. Olha, eu estou caminhando um caminho de morte, eu preciso de ajuda. Eu estou entendendo isso, e Deus, lava-me completamente da minha iniquidade. Então, uma pergunta talvez para a gente iniciar o nosso debate aqui é: você precisa ponderar e ver no teu coração se o caminho da sua vida não tem sido destruído por causa dessa área de sexualidade. O quão difícil é você manter os seus olhos puros. O quão difícil é manter a sua mente pura. O quão difícil é manter os seus relacionamentos de forma pura. Porque aquele que começa a trilhar o caminho da sexualidade perversa, corrompida, tudo se torna um objeto. Eu estava conversando com os adolescentes e aí eles falaram isso. Falaram assim: percebo que quanto mais longe de Deus, mais eu percebo que os meus olhos estão próximos do diabo. E é basicamente isso. Porque eu estou distante da luz. Se eu estou distante da luz, eu estou na escuridão. Aconselhei vários meninos, vários adolescentes que falavam isso. Falei: Diego, parece que tudo vira pornografia nos meus olhos. Tudo, parece que tudo é o caminho, tudo é o que eu olho. E tudo bem, a nossa sociedade já está difícil, né? Outdoors aí para tudo quanto é lado. Você vê, antigamente, os comerciais de cigarro eram um cara em cima de um cavalo. Hoje em dia, agora, tudo é pornográfico, tudo é escrachado. Tudo tem que ter, sabe, essa intenção de mostrar sexualidade. E aí talvez essa seja a primeira pergunta. Será que o seu caminho não está destruído pela área da sexualidade? Porque assim, queridos, a gente precisa colocar um ponto bem interessante logo de início. Nós entendemos que doenças da alma são dificuldades que nós temos, muitas delas precisam de intervenção médica, precisam de terapia, precisam de remédio, precisam de ajuda. Quem já passou por isso aqui sabe do que eu estou falando. Só que, porém, entretanto, tem algumas que podem envolver o quê? Pecado. Todas envolvem pecado? Não necessariamente. Baixa de hormônio que deixa você depressivo, algo desse tipo, podem acontecer. Mas algumas podem envolver pecado. E aí, pecado, quem que lida? É Deus que lida.
Então, às vezes, o caminho destrutivo que está acontecendo na tua vida, na tua família, está acabando com tudo, seja os seus olhares perversos e seja os seus olhares que estão baseados numa sexualidade promíscua. É o homem desenfreado, é a mulher desenfreada que está vivendo nesse adultério, que está fora de si, que se arruína. Aí ele fala aqui, né, açoites e infâmia. Quando você vai estudar um pouquinho mais lá, você percebe esse açoites e infâmia como uma praga, uma doença. Pode perceber, queridos, quando você entra no caminho de sexualidade promíscua, você parece que é um viciado. E é um vício. É um vício. É dificílimo de sair. E esse vício deixa você como se fosse um doente. Você busca, você quer lutar com isso, você quer estar lá junto com isso, você só vive isso, é 24 horas pensando nisso. Então a pergunta para a gente é, será que você não tem caminhos arruinados na tua vida porque a sua sexualidade não está submetida à vontade de Deus? Porque como que é uma sexualidade submetida à vontade de Deus? Entre homem e mulher, dentro do casamento e respeitoso. Entendendo isso. Ah, Diego, eu sou solteiro. Então, viva a sua santidade de forma solteira. Entenda isso. Quantos homens foram solteiros, discípulos de Jesus? Então, às vezes, a gente tem passado perrengue, porque os nossos olhos, porque a nossa sexualidade não está baseada naquilo que Deus fala, mas naquilo que eu falo de mim mesmo. E aí é interessante a gente pensar sobre isso, né? Como lidar com isso? E aí, o que vocês acham? Como que a gente pode lidar com essa questão? Porque é difícil, quando a gente vai olhar para a sociedade, isso tem destruído famílias, tem destruído amigos, tem destruído todo mundo. É um ficando com o esposo do outro, é um negócio maluco. Ah, Diego, mas dentro da igreja não acontece. Não acontece mesmo, queridos? Eu vi até... Você falou assim, até os pastores estão fazendo isso. É verdade, são pecadores também. A gente precisa tocar na ferida. Por quê? Porque se a gente está vivendo uma vida destruída, se eu não identifico, o que acontece? Eu fico passando pano, fico jogando na conta dos outros. Ah, eu sou assim porque tal pessoa que fez eu ficar assim. Ah, eu sou assim porque a pessoa falou daquele jeito e eu sou assim mesmo. Ah, eu sou assim, herança genética aí, é parte genética. E a gente não lida. A gente não lida. Adultério é sem vergonhice. É isso mesmo, do jeito que você aprendeu antigamente. Está errado, é pecado. Está errado, é aquilo que Provérbios está falando. Lembra aí, é Salomão que está falando, um dos homens mais sábios, aquele que teve a oportunidade de pedir tudo. Pediu o quê? Sabedoria. O homem que teve a possibilidade de pedir qualquer coisa do mundo. Ele pede o quê? Sabedoria. Deus dá e derrama sabedoria, e Deus dá e derrama todas as outras coisas também, né? Ele vira um homem famoso, tem várias mulheres e tal, então era um cara sábio, ele sabia do que ele estava falando. E mesmo ele sabendo, mesmo ele tendo 1000 mulheres, ele fala, ó, aquele que adultera está errado. Aquele que adultera está errado. E aí a gente precisa ponderar, como que a gente tem vivido dessa forma. Então identifica o teu caminho, olha para dentro e veja, será que a minha ansiedade, os meus problemas psicológicos, será que a minha depressão, será que os meus pânicos da vida não estão vinculados a uma sexualidade promíscua? Eu vi uma frase essa semana de um cantor, de uma banda chamada Canto Verbo, muito boa, cristã. E ele falou assim, os meninos chegam para mim, para aconselhamento e tal, e falam assim, tá difícil ser santo com a minha esposa, mas vê pornografia o dia inteiro, hoje tem um termo na internet que chama assim, pornosoft, que são as mulheres de biquíni do Instagram, que é um pornô suave. Olha só como está acontecendo. Então é um pornô suave, é um pornográfico suave. Vê pornosoft o dia inteiro, aí chega para fazer aconselhamento, vira e fala assim, eu não desejo mais minha mulher. Como que vai desejar a mulher? Se é o dia inteiro no pornosoft. É soft, é suave, é tranquilo. Não é suave, não é tranquilo, está matando a sua relação com a sua esposa, com o seu esposo, e principalmente está matando a sua relação com está matando a relação com Deus. E a gente precisa identificar isso. Como que a gente pode mudar, queridos? Sexualidade precisa ser tratada aqui na igreja também. Porque lá fora, as criancinhas com 6, 7 anos já sabem. Já sabem. E, infelizmente, algumas delas já estão viciadas em o quê? Pornosoft. Um pornô mais tranquilo, mais suave, né? É engraçado, né? Você ficar pensando, né? Pornografia suave.
Fala para mim, gente. Pornografia suave, onde que tem pornografia suave? Tudo arrebenta com a gente, tudo arrebenta a nossa alma, a nossa mente. E aí, eles chegando no Instagram, olham lá também essa pornografia que está arrebentando com a gente. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Eu não sei vocês, mas o quanto isso acaba com famílias. Eu sei, a minha família muitas vezes foi acabada com isso. Foi destruída por isso. Por quê? Porque adultério leva o que mais? Leva sempre a traição, sempre a arrogância, a orgulho, a falta de perdão, a falta de confrontação do pecado. E isso vai o quê? Minando o seu casamento. Aí eu fiquei pensando também, né, sobre a questão do adultério. Você acha que o adultério só está lá na ponta? O adultério é um caminho, queridos. É um caminho que você vai largando a sua esposa, o seu esposo, no decorrer do caminho. Que talvez comece com esse porno soft, com esse pornográfico mais tranquilo, entre aspas, né? E que às vezes começa lá e que já está começando um caminho de desistência de família. E a gente precisa identificar isso. Ah, Diego, meu problema não é esse. Ok, mas tem pessoas que estão passando por isso. Que são ansiosas, que são depressivas, que estão passando por caminhos destrutivos porque não tem uma... Vamos para isso aqui. Qualquer coisa que você precisar falar, você levanta aí, gente. Não tem problema. O que está acontecendo? Tem acabado com nossas famílias porque a gente não tem vivido uma sexualidade sadia e bíblica. E dá para ter uma sexualidade bíblica, sadia, entendimento entre homem e mulher, no casamento, compreendendo que um foi feito para o outro, Efésios 5, ali, a mulher submissa, o homem entregando-se a si mesmo, como Cristo entregou-se pela igreja, sabe, de forma sadia. Existe, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Eu sei que é um pouco chocante, às vezes, de início, né? Nossa, o dia começou já com a parte de sexualidade. Mas é isso. É o que está detonando as nossas famílias. É o que está destruindo as nossas famílias. É o que está afastando casais. E é difícil a gente lidar com isso. Alguém queria falar sobre esse ponto? Alguém gostaria de comentar, falar alguma coisa? Eu sei que precisa ser uma primeira pessoa para falar. Daí começa... O pessoal começa a falar. Hoje, tá. Nada? Tranquilo? Pode, dá uma indicação. Amados, tem um livro que se chama, eu esqueci o nome, não sei se é Joe Moore, mas é um livro que se chama Desejo e Engano. Ele traz bastante instrução. O livro é uma analogia de um estudo que foi feito nos Estados Unidos a respeito dos efeitos da pornografia na vida humana e da heroína na vida humana. Ele assemelha isso e mostra o quanto que a pornografia é como uma droga é um vício que se torna uma droga, é quase uma dependência e precisa de tratamento para sair. Como que é o nome? Desejo? Anotem aí, pessoal. Desejo e engano. E tem outras diversas ferramentas, né? No Instagram mesmo tem uma página muito legal, se você gosta de seguir pessoas. Larga de seguir essas porcarias que você segue, às vezes, e começa a seguir gente boa. Tem um negócio chamado... Tem um canal chamado... Um perfil chamado O Mal Que Eu Não Quero. Ele fala sobre isso. Então, mostre para os seus filhos. Ele vai falar só sobre pornografia e como lidar com ela, com esse problema que está arrebentando com a gente. Como o Alex falou, é um vício, é uma droga, arrebenta, te mata. É isso mesmo, gente. Mata você. A gente está falando sobre vícios e tal, né? Paralelo a isso, o vício com o celular. O vício com o celular também mata você. Ó, quer ver um exemplo bem claro aqui? Você já se pegando o celular, sentindo a vibração do celular no bolso e o celular não estava lá? Que parece que vibrou, nossa, vibrou, e aí você vai lá e pega? Ó, você tem tendências a vícios, hein? Já está começando o caminho já. Você é aquela pessoa que pega o celular a cada 5 segundos para ver notificações? A gente tem que tomar cuidado com isso. Também é um vício, também é um problema. Pode estar arrebentando a tua vida. A cada 5 segundos eu pego, a cada 5 segundos. E olha que interessante, né? As pessoas que não fazem isso são taxadas como pessoas desorganizadas. Uma vez meu pai ligou para mim e falou assim, estou tentando a manhã inteira falar com você. Eu falei, estava com a manhã inteira desligado. Como que eu vou fazer sermão, gente? Eu preciso desligar o celular. Como que você vai atender no seu consultório? Como que você vai lidar com a máquina lá? Como que você vai fazer o pãozinho lá na... Sabe, as pessoas... Aí você passa como uma pessoa desorganizada.
Ah, você precisa estar com o celular, coisa. E se acontece uma coisa e tal? E geralmente acontece coisas, né? Teve uma vez que a Ju, ela desmaiou no supermercado e ligou para mim. Quem me entende bem é o Clóvis. O Clóvis passa por isso também. A Jane vive tentando ligar para ele lá. Ele está lá em Jambeiro, já não pega o telefone. Aí a Ju tentou ligar e nada, não conseguiu. Eu estava em aula. Eu desliguei o celular. Eu gosto muito das práticas do pessoal antigo aqui. Vou fazer um teste. Quem daqui desligou o celular para entrar? Pode ver aí. É tudo acima de 60 anos. Desculpa, viu? Errei, Valdir, perdão. Falta 2, desculpa. Eu duvido que tenha alguém abaixo de 40 anos que desligou o celular. 30 anos. Ah, quer ganhar aumento, né, seu sem vergonha? Não, a maioria não desligou também, irmão. Desligou. Abaixo de 30 anos desligou. Ó, não vem enganar, ó, é mentira. Eu já falei semana passada, viu? Ó, é isso, queridos. A gente já não tem mais essa prática. Se a gente fizesse essa pergunta há uns 40 anos atrás, aí beleza. O pessoal já nem tinha. Nem tinha celular, né? O pessoal nem usava mais. Vou colocar 20, 10 anos. A gente nem usava, deixava em casa. Usava o celular às vezes só. E o que isso acontece? Isso tem facilitado a arrebentar a tua vida na área sexual. Por quê? Porque a gente está abrindo o mesmo jogo aqui, eu sei que tem adolescentes, e os adolescentes precisam ouvir isso também. Mas antigamente, para você consumir uma pornografia, era uma batalha. Você tinha que ir em banca, encapuzado. O pessoal que riu já fez isso, já, né? Ei, sem vergonha. Mas era assim, vocês sabem disso. Na locadora, era algo fechado, né? Então, quando você entrava também meio coisa. Era ruim para a sociedade. Hoje você chega numa roda de amigos, o que está acontecendo lá? O cara está com o celular, com um vídeo aberto, pornográfico, e todo mundo vendo. Normalizou, e não é porque, eu já falei essa frase milhares de vezes aqui do Chesterton, não é porque todo mundo está fazendo que é certo. O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. Todo mundo faça. Fala, Arlete. Obrigado, Arlete. Fala, Arlete. Você não se escondeu, não, né, para entrar na locadora, né? Eu estava rindo aqui porque tem uma banca de jornal lá do CTA. Tem banca ainda de jornal, né, gente? Tem banca. A Arlete vai em banca de jornal lá. Está entregando a idade. Mas chegava aqueles rapazes e aqueles senhores, eles pediam um jornal e ficavam enrolando para falar com o jornaleiro, enrolando. Daqui a pouco a gente viu o jornaleiro tirando assim, quando no meio do jornal. Aí ele saía, né? Mas você estava falando do celular, eu vejo uma coisa que hoje acontece muito em várias igrejas. O pessoal está no culto, mas está com o celular ligado, mandando mensagem e assistindo outra coisa. Mas eu fui no culto, você não foi. E está bastante, gente. Não adianta negar que eu não posso deixar de mandar essa mensagem, se a pessoa me mandou agora é importante. Não é importante. Não é. Então, o pessoal está dando mais importância a qualquer besteira que te mandam dentro do culto. No meu serviço, está tendo um problema sério. O pessoal está levando, como que fala? De advertência. Porque cadê o trabalho? Não, porque eu estava respondendo o negócio da minha mulher. Gente, tem tempo para isso. Eu tenho uma amiga, que é amiga da Sueli, ela fala assim, você desliga para dormir, se chegar uma desgraça, vai chegar a desgraça a qualquer hora. De manhã cedo eu vou saber da desgraça. Então, nem dormir as pessoas querem mais. Aí depois, voltando ao anterior, porque a gente trabalhou muito aqui com a Rita e o pessoal, muita gente está ficando sem dormir, aí está tendo depressão, síndrome do pânico. Por quê? Porque fica com aquela luz acesa, fica dependendo e não dorme. Não dorme porque tem que responder. Então, está muito difícil. E assim, a gente precisa lidar com isso, né? A própria questão do celular no culto, como é difícil. Essa semana eu vi um pastor, o reverendo Emílio Garofalo, lá de Brasília, ele falou sobre isso. Ele fala assim, qual que é a questão? A gente está pensando em ir ao culto. Mas, gente, isso aqui é culto, é você que faz, você presta culto. Você não está indo assistir um culto. Então, quando você muda essa chavinha, é importante para a gente. Porque quando você vai ao culto e você só assiste culto, você está assistindo uma TV. É que nem em casa. E aí ele comenta, ele fala, no culto aqui, quando teve a pandemia, você não fritava uma pipoquinha lá, no meio do culto? Você não saía no meio do sermão, Carlos César demorando ali na frente, às vezes, e tal? Saía, tomava uma água, voltava.
Na hora que o Adalto pedia para levantar, você levantava em casa? Na hora que dividia as vozes, ficava mó bonito lá e tal, você dividia também em casa? Nem cantava, a gente nem cantava. Por quê? Porque a gente começou, a pandemia jogou a gente para quê? Para assistir o culto. Gente, culto não se assiste. Culto se presta. Culto é o momento onde comunhão, a gente está junto aqui, louvando, adorando a Deus. Isso você não tem em casa. É dificílimo você conseguir isso em casa, com a TV ligada lá. Então é complicado, a gente precisa lidar com isso. Arlete, eu vou falar para o Carlos César para a gente instituir a advertência no culto. Tá bom? Então, se eu ver alguém mexendo no celular aí, a gente vai ter advertência no culto. O Betão pediu a palavra aqui, queridos. Tanto é que o maior índice de acidente no mundo inteiro é devido ao celular. Por pessoas que dirigem com o celular ligado, o maior índice de acidente no mundo inteiro é com o celular. Na época que eu trabalhava na Ford, houve um acidente gravíssimo, porque o cara atendeu um telefone que não era necessidade. Ele estava em cima de uma máquina, né? E o telefone tocou, ele foi pegar. Quando o telefone caiu, ele caiu junto. E era uma esteira. A perna dele ficou toda moída. E para tirar o rapaz de lá? Demoramos praticamente 50 minutos para tirar o rapaz de lá por causa do celular. O celular dele saiu intacto, não teve um arranhão, mas a perna dele não teve jeito. Então, a gente está falando de pornografia, está falando, mas o celular é uma coisa terrível. A gente precisa cuidar com isso, né? O quanto a gente tem usado o celular e por que a gente pode entrar na questão do celular? Porque está levando a gente para caminhos destrutivos. Então, talvez, de forma prática, para que você mude isso aí, coloque um tempo. Vou responder só das 11 às 11h30, vou responder à tarde. Coloca alguma coisa. E o que a Arlete falou é interessante. Eu estava vendo um especialista sobre celulares essa semana, falando que não se deve... Fui ver isso aí agora, não sabia disso. Não se deve carregar celular dentro do quarto. Eu não sabia disso. Eu falei, como que acorda? Né? Eu fiquei pensando, como que acorda? Aí ele falou assim, compra um reloginho. Aí eu falei, olha só, voltando tempo atrás, né? Lembra daquele reloginho de padariazinha, R$5? Faz um barulho chato. Eu falei, eu não vou acordar com um barulho chato, né? Mas você compra um reloginho bonitinho e coisa. Por quê? Porque o celular carregando, tem a parte elétrica aqui, o Clóvis sabe disso. Quantos amperes vai ali correndo do lado da sua orelha? Do lado da sua orelha. Isso trabalha o quê? Sono. Sono leva ao quê? Depressão, ansiedade, dificuldade para dormir. Então, aí às vezes você está colocando a culpa nos outros. Eu sou depressivo por causa dos outros. Eu sou depressivo porque a vida é assim. Eu sou depressivo porque, olha que questão política absurda que nós estamos vivendo. Olha que eu sou ansioso por causa disso. Você é ansioso porque, às vezes, você está vivendo só do celular. Tira o celular. Será que não vai dar uma acalmada? Será que não vai dar uma ajudada? Então, o que a gente está falando hoje aqui, né? Caminhos destrutivos que tem levado você à falência, a doenças da alma. A gente precisa falar sobre isso na questão do suicídio, porque pode ser o final do caminho, o suicídio. Porque, lembre disso, o suicida, ele não quer se matar, ele quer matar a dor. E ele sabe que, se matando, ele mata a dor. Acontecem essas duas coisas. Né? Vamos caminhar um pouquinho, porque senão a gente vai ficar... Nossa, não vai dar tempo. Vamos lá. Segundo caminho destrutivo, Provérbios 9. Esse aqui é interessante, que eu acho que a gente passa um pouco pano nesse daqui. Provérbios 9, 7 a 9, que é o caminho destrutivo relacionado à repreensão, a não aceitar a repreensão. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em imprudência. Sabe o que eu percebo muito nesse texto aqui, né? Esse segundo caminho destrutivo que tem acabado com a gente, que é o não aceitar a repreensão, é a questão de assim, o ruim parece que fica pior. E o cara que é sábio, o que o texto está dizendo? Ele aprende mais. Então, de duas umas aqui. Ou você é a pessoa que não aceita a repreensão de forma alguma, ou você é a pessoa que está dando a repreensão. Primeiro lugar, se você não está aceitando repreensão, você é um insensato nesse texto. E o que acontece com o insensato? Ele traz afronta para si mesmo. Então, aquela pessoa que você conversa, que você chega para falar, deixa eu dar uma dica para você, um conselho e tal. Lá vem dar dica, lá vem dar conselho. Quem é você para dar conselho?
Quem é você para dar conselho? Essa semana eu vi algumas aulas de um psicólogo da USP, e Luiz Hans, muito bom. Ele tá na área de limites de crianças e limites junto em questão de casamento. E ele passou para a gente, né, ele coloca lá no estudo que ele dá, seis caminhos para evitar a questão destrutiva dentro de um relacionamento. E aí ele fala assim, primeiro, entre casais, ele está falando sobre casais, relacionamentos de amigo e tal. Primeira coisa, não interrompa o parceiro ou amigo na hora que está falando. Quer ver coisa mais chata que isso? Eu falar, André, tem um negócio para te falar. Ah, lá vem. Lá vem falar um negócio. O que você quer, Diego? Não, então, questão do louvor, o baixo aqui, o baixo está muito baixo, né? Tem que aumentar, alguma coisa assim e tal. Eu falo, não, mas não é por causa disso, porque o Edair não está levantando o som, não está fazendo isso. Então, ele me dá um stop e joga a conta de quem? Lá atrás. Queridos, isso leva a você cada vez ser mais insensato. Você não consegue ouvir. Você não consegue ouvir. Então, ele passa como primeiro passo a questão do problema, né, de interromper o parceiro, né? Não contra-atacar. Esse contra-atacar é interessante. Você conhece muito bem, e isso leva a caminhos destrutivos. Você começa a falar com uma pessoa, fala, ó, Marilene, você precisa lidar melhor com a forma com os filhos, com o esposo e tal. Aí ela vira para mim e fala assim, mas também, conhece essa frase, mas também? Quando a pessoa fala o mais também, ela está tirando totalmente a culpa dela e está jogando em outra pessoa. Então, por exemplo, eu coloquei a questão dos filhos, coloquei a questão do esposo, coloquei a questão da inveja, não sei. Ela vira e fala assim, mas também os pastores não pregam sobre isso? Contra-ataque. Talvez você esteja vivendo uma ansiedade, né, dificuldades da mente e tal, porque você só vive um relacionamento de contra-ataque. Não consegue ter a possibilidade de ouvir até o final. E aí ele vai dar uma dica. Você quer tentar ouvir até o final? Vai anotando. Deixa a pessoa falar e vai anotando. Anota. Ó, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não concordo, mas não fala na hora. Vai ouvindo, vai ouvindo. Terceiro passo que ele coloca na questão dos caminhos destrutivos, né? Não generalizar. Isso aqui a gente sabe muito bem, né? Os esposos. Aí você chega na esposa e fala assim, ah, você nunca faz isso? Ou você sempre faz isso? Cuidado. Generalizar, na hora que você joga para o abrangente, para o geral, a pessoa parou de te ouvir. Por quê? Porque ela vai querer se autodefender, porque não é sempre. É sempre que seu esposo deixa, sei lá, cueca em cima da cama? Se for sempre, não fala agora, tá, gente? Não fala agora, porque senão fica feio. Né? Escreve, não fala agora não, escreve. Mas não é sempre, então não é sempre que nós erramos, né? Não é sempre, e não é nunca também que a gente não faz as coisas. Então tem que tomar cuidado na questão da comunicação, porque a gente está falando sobre repreensão, comunicação, cuidado com esses passos aí, né? Não faça caretas de indignação. O Adalto chega para mim, fala, Diego, preciso falar um negócio para você. Ah, não. Vai, fala logo, vai. Então, toda a fisionomia mostra que você não quer ouvir, que você não quer falar, que você não quer conversar. Gente, isso tem levado a pessoas à destruição. Vou dar um exemplo, e o que o texto está falando. Quando você repreende o sábio, ele fica mais sábio. Quando você repreende o insensato, ele se vira contra você. Você quer realmente, pro resto da vida, ser um insensato? Um exemplo para você talvez fazer um negócio no coração aí e ver se você está bom ou não. As pessoas falam com você e te criticam e te aconselham? Ah, Diego, nunca vi de ninguém falando isso. Talvez você seja uma pessoa insensata. Ah, Diego, as pessoas não vêm falar comigo, não. Eu escuto as pessoas por trás falando de mim. Eu escuto as pessoas falando que tal pessoa disse. Sabe aquela conversa, você tem que rodear para chegar e falar, pastor que é bom nisso, né? Porque é difícil, às vezes tem pessoas que são mais melindrosas e tal, aí você rodeia aí para você falar. Você tem que elogiar muito, elogio. Mas, porém, entretanto, você está falhando nessa parte. Se você é uma pessoa que não escuta crítica, não escuta conselhos, faz tempo que uma pessoa não vem criticar, né? Toma cuidado. Talvez você esteja no caminho do insensato. Por que eu estou falando isso? Porque o sábio não quer ficar dando também conselho muito para insensato.
Porque é sempre pedrada. É sempre pedrada. Nunca você consegue ouvir, nunca você consegue entender, nunca vou... Aí chega uma hora que acontece? Deixa quieto. É errado, talvez, do sábio também, porque dentro da igreja a gente tem que caminhar dessa forma. As pessoas são difíceis, né? E a gente precisa lidar dessa forma. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Na questão da insensatez? E é isso que ele está falando. Está arruinando a vida da gente. Ai, Diego, a depressão é por causa disso, disso. Não, às vezes é porque você é uma pessoa insensata. Não escuta crítica. Não escuta conselho. Estou falando também na questão do conselho com amor, viu, gente? A Bíblia fala a verdade em amor. Porque tem gente que é quase um dinossauro, né? Para falar, né? Já chega destruindo a pessoa, arrebenta com a pessoa. Aí você, que é o dinossaurão aí, que na hora que vai falar, você tem que aprender também a ser sábio. Fala em amor. Tem um momento certo. Aí a pessoa escolhe 11h30 da noite, após um plantão de 18 horas da pessoa. Vem cá que eu quero conversar um negócio seríssimo com você. Vai dar alguma coisa, gente? É lógico que não. Acorda no outro dia, faz um cafezinho, uma panquequinha lá. Amor, deixa eu falar um negócio aqui, tô achando que a gente precisa dar uma melhorada num negocinho aqui e tal, vi um negocinho aqui, vamos conversar e tal, mais tranquilinho. Aí você fala de um negocinho e já coloca uma panqueca na frente. Entendeu? Você vai lidando dessa forma. Eu sei, queridos, todo mundo sabe fazer isso aqui, mas na hora de fazer é mais difícil, né? Até estou pensando que fazer panqueca já é difícil, já, né? Eu não sei nem fazer panqueca. Mas, sabe, é lidar dessa forma. O sábio, ele entende, sabe? O sábio, ele entende o momento, ele entende, sabe, a reação, ele compreende, ele dá espaço. Olha que interessante, o sábio, ele dá espaço, ele entende o momento que é para falar, ele compreende, ele sabe que não são todos os momentos. Eu já vi gente tentando aconselhar. Gente, eu já fui em enterro que o cara pregou sobre teologia, sobre pecado, no enterro. No enterro, queridos. Sabe, a gente já sabe. Olha só, queridos. Talvez o pecado é aqui, gente. É a gente lidando no estudo bíblico e falando, apontando o dedo para a gente mesmo, falando. Mas no enterro, gente, que falta de sensibilidade, que falta de sabedoria. Sabe, enterro é para você ficar quieto, abraçar a pessoa e falar, ó, pelo vale da sombra da morte não temerei, mas por quê? Porque a presença de Deus está comigo. Presença de Deus. E a gente, aí, de novo, a gente é sem vergonha, bota a culpa nas pessoas, ou bota a culpa, né, na sociedade, e fala que a gente está ansioso, depressivo e tal. Mas não, é porque você é insensato. Aí a gente precisa olhar para o coração. O quanto que a gente tem sido insensato. O quanto a gente tem vivido de uma forma insensata. As pessoas te criticam, as pessoas te dão conselhos, as pessoas chegam para você e falam, Diego, ó, tá precisando dar uma ajustada aqui? Se sim, pô, legal, continua assim. Se não, começa a ponderar, e aí talvez de uma forma um pouco mais prática, uma atividade mais prática, fala para os seus arredores. Fala assim, ó, o Diego falou sobre insensatez, e eu acho que eu fui enquadrado lá, no artigo Insensatez 171. Aí, fui enquadrado, o Diego falou um negócio lá, tá certo, eu sou insensato. Gente, da minha volta, me ajudem a ser sábio. Só de você falar isso, queridos, já é um passo de sabedoria. Ó, me ajuda. Nas primeiras vezes, você vai levar a lapada deles, do insensato. Você vai levar, o texto está falando. Você vai trazer afronta para você mesmo. Mas, com o tempo, ajuda seu irmão, ajuda seu pai, ajuda seu filho a ser menos insensato. O insensato não escuta, ele não escuta. Tem um texto que eu peguei do Rubem Alves, que ele fala sobre isso. Escutatório, depois você lê o texto inteiro, não vou ler o texto inteiro aqui. Mas ele fala uma frase que eu acho muito legal. Ele fala assim, parafraseio o Alberto Caeiro, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor. Sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Então a gente quer misturar as coisas. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos, os mais belos, os melhores e assim por diante. E aí, nesse texto, ele vai falar sobre a arte da escutatória. Gente, ouvir todo mundo sabe. Escutar
Eu lembro quando eu fazia capelania e o meu professor lá do seminário, o primeiro texto que ele deu foi esse, da escutatória. Porque ele falou assim, se você for para o hospital e não saber escutar, você mata o paciente 2 vezes. Vou dar um exemplo aqui de como matar um paciente, que eu matei um dia lá. Cheguei lá, o cara estava com um problema no joelho. Cirurgia no joelho. 10 pontos. Cheguei para o homem e falei assim, ei, tá bem? Tudo certo? Falei, joelhão, não, tá dor demais no joelho e tal. Ah, fica sossegado, eu fiz uma cirurgia e tive 23 pontos. Eita, matei o homem. Por que a sua dor tem que ser maior que a dor do paciente? Isso não é identificação. Isso não é escutatória. Isso é ouvir sem pensar e ter que falar logo. Tudo bem, você pode ter tido uma cirurgia que teve 215 pontos aqui, sua dor foi tremenda, arrebentou mesmo, você ficou 18 anos sem andar e tal. Você não precisa falar. A arte de escutar tem muito a ver com empatia, né? Quando a gente vai falar sobre isso, é a questão da empatia, né? Tem muito a ver, porque senão você mata. Consultório médico, aconselhamento, seu amigo que sofreu, que está perdendo gente, você precisa o quê? Escutar. E escutatória tem a ver com escutatória com atenção. Ele vai falar sobre isso. Escutatória com atenção. Não é que ela escuta assim, fala aí, vai Marlene. Aí a nossa geração é boa, né? Porque aí o que ela faz? Fala aí, vai Marlene. Fala seus problemas. Só um minutinho. Não, mas continua. Não sei se vocês já passaram por isso, né? A pessoa conversando e a pessoa mandando WhatsApp. E aí, para piorar mesmo, a pessoa está falando com você. Marlene está falando do Adilson para mim. Pode falar que eu estou ouvindo. Não, pode falar que eu estou ouvindo. Pode falar que eu estou ouvindo. No meio da conversa, a pessoa manda um áudio. Só um minutinho. Espera aí, Marlene. Então, aconteceu um negócio aqui, rapidinho. Gente, isso não é ouvir com atenção. Isso não é escutatória. Escutatória tem a ver com perguntas profundas. Tá bom, Marlene, fala comigo. O que aconteceu? Nossa, que difícil aquilo lá. Mas e aí, o que vocês fizeram? Sabe, perguntas aonde você joga a pessoa, né, para cima e você se envolve com ela naquela conversa e está acontecendo algo empático. Você talvez tenha passado por dificuldades muito maiores do que a Marlene. Acho difícil, viu, gente? Tá? Mas você talvez tenha passado por dificuldades tremendas, difíceis também, e que talvez passou, mas não faça com que isso derrote a pessoa, mate a pessoa, faça com que você seja mais empático. Vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui. Quem passou por depressão aqui sabe o que é depressão. Tudo bem, eu entendo aquela frase, quem passou sabe, é difícil. E realmente, quem passa é mais difícil. Depois que você passa de uma depressão, de uma ansiedade, de uma síndrome do pânico, você não se torna mais empático e mais amável com pessoas que estão passando por isso? Muito mais. Se for tratado, exatamente. A pessoa consegue, porque às vezes o que pode acontecer também, a Marlene colocou um ponto interessante, às vezes a doença te empurra para um lugar amargo, para um amargor, que aí você vai falar com essa pessoa e fala assim, a vida é uma droga mesmo, depressão, o final da depressão é a morte, viu? Tomara que você não morra. É sério, gente, é sério, porque você acha que sofrimento pode só deixar você bem? Tudo certinho? Não, às vezes você vira uma pessoa amarga e destrói você, arrebenta com a pessoa, e tem a ver com o quê? Insensatez. Tem a ver com o insensato. O insensato não sabe parar de falar, o insensato fala demais, ele fica... Tem até um texto, não sei se eu coloquei aqui, mas que ele fica tagarelando muitas vezes. Era o próximo ponto, mas não vai dar tempo, queridos. 11h30 já, não vai ter almoço para vocês, né? 11h30 já. Eu sei que a escola dominical é isso, gente. Vai falando, a gente vai pregando muito tempo e tal. Pode falar, Marlene. Insensato, ele não aceita nem tratamento. É verdade. Ele não aceita nem tomar remédio. Eu já ouvi de várias pessoas. Não, eu comecei a tomar, fiquei bem, mas eu não quero me viciar. Eu não quero ficar dependente. Então, esse é o depressivo, insensato e, de uma certa forma, burro, porque ele não quer melhorar. Porque a Rita psicóloga, ela fala que o remédio, ele dá alívio. É uma bênção de Deus. Agora, o doente, no caso depressivo, insensato e burro, ele não aceita esse alívio, essa bênção. O problema muito também do insensato é que ele geralmente é muito orgulhoso.
Ele é muito orgulhoso, ele é extremamente arrogante. Então tem a ver com isso. Eu já vi muita gente falando assim, Diego, mas eu vou tomar remédio? Ué, quem que é você para não tomar? Você é um homem de ferro? Psiquiatra, gente que não vai em psiquiatra, gente que não vai em psicólogo, gente que não faz terapia, gente que, quando o pastor liga, eu já vi muita gente isso dentro do ministério. Ô André, estou precisando falar com você. Vamos marcar um dia? Acabou com a semana da pessoa. O que eu fiz de errado? Meu Deus do céu, o que o pastor me pegou? Ué, mas o que é isso? Não pode nem conversar? Sabe, é essa a ideia de que o cara é tão orgulhoso que ninguém pode conversar com ele, pode se abrir, pode falar, pode comentar, pode trazer uma dúvida. Uma dúvida. Então, assim, a gente está vivendo uma época, queridos, que tem detonado com a gente. E aí que é o ponto. Eu estou na metade do sermão, eu não vou até o fim, gente, fique tranquilos. Eu vou deixar o outro pedacinho para o Carlos César aí, fazer nos próximos dias aí. Ele colocou os tópicos, muito legal, que ele fez esses tópicos, aí eu jogo para ele, para o próximo domingo, para também debater sobre isso. Mas tem arrebentado com a gente, e aí a gente precisa se organizar. Porque às vezes você está no caminho de ansiedade, eu sempre estou batendo nesse ponto para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. Às vezes você está no caminho de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, por causa de pecado. E se é pecado, é com Deus, queridos. É arrependimento verdadeiro de coração, é joelho no chão, é você colocar, falar, Deus, eu não sou não, e eu quero que o Senhor seja em mim, eu preciso de ajuda. É pessoas, comunidade, comunhão, gente precisando cutucar você e falar, tá duro demais, tá difícil demais, tá lidando de uma forma errada. Igreja é, na minha opinião, o melhor lugar para fazer isso. Melhor lugar para fazer isso. Porque é terapêutico, é extremamente terapêutico. É extremamente terapêutico, é de cura de alma. Tem um texto que eu não consegui chegar, aí ele fala isso, sobre a questão da língua. A língua que mata e a língua que cura. O texto vai dizer sobre isso. E quando ele vai falar o termo de cura, é em Provérbios ainda também, a ideia da cura é da restauração. Restauração, e aí talvez a pergunta para a gente, como que você está usando a língua? Condenação ou restauração? Diego, restauração é só passar pano por cima. Não. Você tomar conta de pecados, né, apontar problemas e erros, faz parte de restauração também. Porque a pessoa está indo para a morte, como que você não vai avisá-la? Como que você não vai avisá-la? Que ela está vivendo de uma forma ruim? Vou dar um exemplo para vocês bem claro. Sabe aquela pessoa que muitas vezes ninguém quer falar e que é muito difícil de lidar? Ela vai continuar sendo muito difícil de lidar, muito complicada, se ninguém falar para ela. Alguém precisa levantar, queridos. O evangelho é isso. É língua de restauração, é língua de toque, de afeto. Então, se ninguém lidar com essa pessoa muito difícil, muito complicada, quem que vai lidar, queridos? Quem que vai lidar? E tem muito a ver com e aí eu me coloco como eu tenho essa dificuldade, e parece que no seminário a gente não aprende muito isso, a lidar com pessoas difíceis e apontar pecado, e apontar erro, e aconselhar que vai ficar, sabe aquele negócio meio indigesto? Vai ser meio difícil de lidar, vai ter que colocar umas 4, 5 vezes aí para acompanhar e tal. Mas por que a gente não faz isso? Dá trabalho demais. É difícil, dá trabalho demais. Deixa quieto, aquela pessoa não muda mais não. Vai dar trabalho demais, vai demandar muito tempo. Vai ser complicado demais. Minha mãe sempre foi assim, esquece. Eu vou abrir o coração para vocês aqui. Teve uma vez, uma época, que eu estava tendo dificuldade demais com a minha mãe. Espero que ela não esteja no online. Se você tiver, mãe, te amo demais, viu, mãe? Estou compartilhando um negócio aqui, porque vida de pastor é assim. Você tem que compartilhar alguns BO também que acontece. Eu tive muita dificuldade com a minha mãe. Difícil demais. Aquela geração do sessentão, que está bastante aqui nessa meiuca aqui, ó. Que eu estou vendo aqui, ó. Aquela geração do sessentão. A geração do sessentão é difícil demais, é um pouco vítima da sociedade, um pouco complicadinha, sabe? Não escuta muito bem. Estou passando bem paninho, tá bom? Para vocês não ficarem bravos comigo, e nem minha mãe ficar brava comigo. Então, é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. E eu também sei que a minha geração é muito dodói também, tá bom? Então, já estou colocando a geração como dodói também, mas a geração do sessentão é um pouco mais difícil de lidar. Sistemáticos, vocês sabem bem disso, né? O pessoal que está aqui é tudo redimido, tudo gente redimida e já sabe o que eu estou falando aqui. É difícil de lidar mesmo, né? Aí eu tive muito embate com a minha mãe. Até que um dia, eu não sei se eu estava no seminário, eu acho que eu estava no seminário, 3º, 4º ano, eu falei, eu vou lidar com a minha mãe. Vou aconselhar ela. Falei, mãe, quero ter uns 4, 5 encontros com a senhora,
Mas não vai ser filho com mãe. Vai ser pastor com ovelha. Eita, mas o bordão e o cajado estralou, viu? Nossa! Ó, eu não sei se o sessentão que quiser também, eu tenho tudo anotadinho já, tá? Se o sessentão quiserem aí trocar uma ideia, conversar, tá tudo anotadinho já. Gente, foi extremamente restaurador. Restaurador. Amava demais minha mãe, tinha um relacionamento muito bom com a minha mãe antes, mas hoje está muito mais gostoso. Restaurador. Eu falei algumas coisas que precisava falar para ela falou algumas coisas que precisava falar para mim. Foram 4, 5 encontros, eu lembro que foi até lá na roça, num ambiente gostoso, num momento gostoso, entendendo, saber um cafezinho ali. A gente foi batendo papo, conversando, aconselhamento e tal, um mútuo ali. Foi bênção. Por quê? Lembre-se disso. Língua abençoada, língua que cura, tem que visar a restauração. Eu não fui lá para arrebentar minha mãe. Ó, os filhos aí, hein? Aprendem isso. Não é para você arrebentar pai e mãe. Não é para você arrebentar o outro na palavra, na dureza. É para ter restauração, queridos. Ó, eu tenho desacordo, tenho desentendimento, os sessentão são difíceis demais de lidar, tal. E teve acordo, e teve abraço, e teve choro no final. E foi bênção. Então, assim, a gente precisa começar a trazer mais essas palavras de confrontação mesmo, de conversar. Por quê? Porque senão a gente está vivendo caminhos destrutivos, a gente não está sabendo o que é, a gente está deixando lidar, às vezes está entrando em remédio, que às vezes não precisa, às vezes precisa, mas às vezes está entrando em coisas, em caminhos aí que está arrebentando com a gente, sendo que é uma questão de insensatez, uma língua afiada, sabe, pecado por trás. Então, queridos, lembrem-se disso. Se for pecado, se for alguma questão de insensatez, algum problema de promiscuidade, de sexualidade abusiva e tal, queridos, é aqui que a gente vai lidar. É aqui. Liga, queridos. Eu já vi tanta gente falando, a pastorzada não visita e tal, é difícil. Gente, é difícil mesmo, uma igreja grande e tal, mas liga. Eu já fiz esse teste com a Carlos César, quando a pessoa ligou para ele foi no outro dia. Então, assim, liga para a gente faz aconselhamento, a gente vai lá, a gente está aqui fazendo plantão. Não passe perrengue sozinho. Saiba disso. Não passe perrengue sozinho. Se Setembro Amarelo é para dar essa luz amarela de atenção, é uma atenção para a nossa igreja. Tem gente sofrendo do nosso lado. Pode falar. Peraí. Eu acho que foi Davi que falou, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Eu creio que a confissão realmente é o primeiro passo para a nossa cura. E a nossa comunhão com o Senhor vai gerando a transformação gradativamente, não é do dia para a noite. Exceção, né, que você vê alguns que são transformados verdadeiramente, mas é um caminhar de vida com o Senhor. Então, a respeito do suicídio, eu tenho na minha família pessoas com depressão e a gente vê que realmente o primeiro passo está em reconhecer a paternidade do Senhor e confessar o seu pecado, confessar que é pecador e que necessita da graça, dia após dia, porque a igreja necessita que todos confessem para que haja luz entre nós. Que haja restauração no povo do Senhor. Esse é o desejo também do meu coração, que dia após dia venha o Senhor despertar a sua noiva, despertar a sua igreja. Eu creio que o avivamento começa dentro de nós. Não é um boom, não é instalar, mas é no coração do homem que vem o Senhor e vem transformar a vida, vem transformar as famílias, dia após dia. Que a família venha buscar verdadeiramente a face do Deus vivo e venha trazer a cada um de nós a sabedoria que precisamos até que Ele venha. É essa a minha mensagem. Queridos, quero então encerrar mesmo. Tem muita gente sofrendo, viu, gente? Tem muita gente sofrendo. A gente precisa buscar arrependimento verdadeiro de coração. A gente precisa derramar mais lágrimas. Eu queria terminar esse momento, se você puder ajoelhar. Vamos ter um tempo de oração? Se você puder se ajoelhar, e aí eu queria que você pensasse as pessoas que têm sofrido, ou se você está passando por isso, ou se você lembra de pessoas que estão passando por isso. Queria tirar um tempo de oração, a gente lembrar, Setembro Amarelo é de alerta, é para a igreja ficar de joelho no chão.
Deus, desperta o nosso coração, Senhor. Sabemos que estamos trilhando caminhos destrutivos. E entendemos que o primeiro passo é o reconhecimento, é o arrependimento verdadeiro de coração. É compreender que o Senhor é grande, que nós somos pequenos. E que na Tua grandeza o Senhor nos ama e que na Tua grandeza o Senhor nos salva. Deus, aquele que está sofrendo nesse exato momento, talvez no hospital, talvez no quarto, sozinho, na solidão. Deus, vá com o Teu Santo Espírito. Um Santo Espírito que aponta para a obra redentora de Cristo Jesus, ó Pai, nós clamamos por isso, nós derramamos as nossas lágrimas, ó Pai, porque familiares estão sofrendo, estão se mutilando, estão se matando, ó Pai, estão se entregando a todo tipo de corrupções humanas. Deus, nos ajude a ser luz, ó Pai, nos ajude, ó Pai, a ser luzeiro nesse mundo tão perverso que tem caminhado por caminhos destrutivos de sexualidade, de arrogância, de orgulho, de língua afiada. Deus, nos ajude, ó Pai, a curar pessoas com a língua, a curar pessoas em oração, a levar amparo, restauração. Deus, nós estamos aqui desesperados, ó Pai, porque não sabemos mais o que fazer com as doenças de almas que nós temos, ó Pai. Deus, que esse choro, que esse desespero desague em Ti, ó Pai, somente em Ti. Nos ajude a entender, nos ajude a nos humilharmos mais, a deixarmos aos Teus pés o orgulho, a insensatez, ó Pai, que corre em nossas veias, Deus. Senhor, a Tua igreja está aqui, a Tua noiva está aqui de joelho, clamando, Pai, ajude pessoas, ajude nosso coração, restaura, salva-nos, Senhor. Nós pedimos por isso, Pai. Nós precisamos de ajuda, Pai. Acalma o nosso coração, tranquiliza os nossos caminhos, restaura, aplana, Senhor, os nossos caminhos. Queremos ser do Senhor e para todos sempre do Senhor, ó Pai. Em mente, em coração, em olhos, em pés, em mãos, ó Pai, nos atos, nós entregamos a Ti, Pai, pedimos por isso. Esteja conosco, ó Pai, que cada um aqui hoje levante como um agente missionário, levante como um portador do Evangelho, um Evangelho que cura, um Evangelho que traz restauração, um Evangelho que aponta para a cruz, para a restauração, para a ressurreição do Teu nome, Deus, até que o Senhor venha. Levante esse povo como um povo que vai combater a insensatez, como um povo que vai combater o pecado, como um povo que vai quebrar o orgulho, a arrogância, Senhor, pelo Teu nome, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Restaura as nossas famílias, ó Pai, e aquele que está sofrendo, que ele tenha amparo, que ele tenha restauro em Ti. Essa é a nossa oração. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo, aquele que acalma o nosso coração no desespero da alma, esteja hoje, para todos sempre, na Igreja de Cristo, como uma igreja missionária que leva a Tua verdade. Amém, Pai. Queridos, que Deus abençoe muito nosso domingo. Tira um tempo de oração em casa, lembrando dos caminhos destruídos que nós estamos vivendo, pessoas que estão passando por dificuldade. Que esse seja um tempo de oração, um tempo de clamor, um tempo de choro. Nós colocamos o nosso choro no Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos. Um bom domingo.